Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
Pro Criança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima, 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu. Foco, sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Muito bem, excelente tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo. Isso mesmo, né? Terça-feira, dia 3 de maio, dia bacana. Pois é, tem aniversário por aqui. Daqui a pouco a gente fala, Vamos saber onde é que vai ser a festa, né? Então, o assunto de hoje, gente, gengivite, quais as causas e tratamentos para o sangramento da gengiva? Tá aí na tela do nosso canal no YouTube, NN Play. Não se inscreveu ainda não? Então vai lá no YouTube, se inscreve, aciona o sininho, dá o seu joinha, compartilha com a família, com o odontólogo Gabriel Carlos, isso, ele que é filho do nosso engenheiro de som aqui, o Jean Carlos. Muito obrigado, Jean, pela parceria, pela amizade, pelo profissionalismo que você é o profissional que você é. Há esses anos todos que eu tô aqui, só posso constatar isso. Bom, o Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Você liga agora, 4009-6001, para marcar suas consultas e exames. Santa Casa de Misericórdia de Maceió está oferecendo Saúde em Foco com o André Peps. Claro, só aqui a sua consulta no rádio. Então, você já pode participar pelo 99639-8389. O assunto é esse, tá? Gengivite, quais as causas e tratamentos para o sangramento da gengiva com o odontólogo Gabriel Carlos. Está aí na tela o nosso WhatsApp. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde, bacana. O microfone dele tá fechado ali. Agora sim, beleza. Agora foi. Beleza. Eu subi mais um pouquinho aqui. Perfeito. Vamos lá. A gente já aprendeu André. aqui, boa tarde, meu querido. A gente já aprendeu aqui que toda palavra que termina com it é inflamação, né? Então os ouvintes do Saúde em Foco estão ouvindo há 9 anos que toda palavra com it, otite, é inflamação do ouvido. Apendicite. Então, apendicite, inflamação do apêndice, por aí vai. Exatamente. Gengivite, claro que vai ser inflamação da gengiva. E aí o Marco Aurélio vai procurar aí algumas imagens pra gente engrandecer ainda mais aqui o nosso NN Play, pra você ficar por dentro e saber o que é isso.
A gengivite resulta, na maioria das vezes, de uma escovação e limpeza com fio dental inadequadas, mas pode resultar também de distúrbios médicos ou uso de certos medicamentos. Então vamos lá, doutor Gabriel, falar um pouquinho sobre a gengivite e o sangramento da gengiva. Tem gente que diz assim, não, é normal, eu escovei os dentes e tá sangrando, mas é normal. Eu palitei meus dentes, que é uma mania que o brasileiro tem, de palitar os dentes, ou então eu usei o fio e sangrou, mas é normal. Então eu queria lhe perguntar logo se esse sangramento da gengiva é normal e se não é, por quê? Isso. Muita gente tem essa dúvida, tem um mito de que quando o dente está sangrando, a gengiva está sangrando, está tendo alguma alteração ali, e isso não é normal. Então tem alguma coisa, tem uma inflamação, como você mesmo falou, o termo ite significa inflamação. Então quando a gente está com um processo de gengivite, quer dizer que aquela região ali está inflamada, certo? Então tem que ser feito o tratamento, a gente tem que tratar essa gengivite desde a forma mais inicial, para que ela não evolua para um problema maior, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Então não é uma coisa normal. Se sangrar a sua gengiva, se você tiver com sensibilidade na gengiva, procura um dentista, procura um tratamento o mais rápido possível. Perfeito, tá. As gengivas ficam vermelhas e inflamadas e sangram facilmente quando você tem a gengivite. Pediu o Marco Aurélio para ajudar com a gente com as imagens aí, para que a gente possa mostrar aqui para os nossos internautas, por exemplo, se você estiver passando por isso. E assim, sobretudo, Marco Aurélio, procurar aí qual é a cor normal da gengiva, porque tem muita gente que diz, não, é a rosinha cor de goiaba, né? Geralmente mas tem algumas pessoas que você percebe que elas têm uma coloração dupla na gengiva. Uma parte mais escura e uma parte mais clara. Então, Marco Aurélio, essa imagem aí de coloração, cor normal das gengivas, queria que você colocasse na tela aí pra gente discutir. E até, André, também pela genética, né? Então, dependendo da nossa cor também, a nossa gengiva, em alguns casos, pode ser um pouco mais escura, pode ter um aspecto um pouco mais amarronzado. Tem até alguns casos, por causa da melanina que a gente tem também na gengiva, é um tecido queratinizado, ele vai estar mais escuro. Então algumas pessoas acham que é alguma doença na gengiva, mas não é. É só uma mancha na gengiva mesmo devido à genética. Certo. Então tá falado aí, você pode participar pelo 99639-8389. O assunto é esse que a gente tá falando aqui agora. Gengivite, quais as causas e tratamentos para o sangramento da gengiva? Doutor, tem pessoas que fazem a escovação de maneira muito abrupta, de maneira muito forte, né? Aí a gente já parte para a questão da compra da escova, né? Porque tem gente que, além de não comprar a escova com as cerdas macias, compra com as cerdas mais duras e fricciona muito. Aí as pessoas também podem confundir esse sangramento da gengiva com a questão da fricção que faz, ou seja, aquela esfrega que você faz ali para aquilo ali, ó, eu não consigo ver ninguém escovando o dente, rapaz, me dá uma agonia arretada. Eu odeio ver aquela escova dura. Eu só indico para você limpar a sua prótese, se for para esse caso. Sim. Porque as escovas a gente sempre indica, sempre tá falando na televisão. Olha ali, o sangramento da gengiva tá aqui, ó. Que o sangramento da gengiva nesse caso, se você tá friccionando com muita força, tá usando uma escova com a cerda mais dura, ela vai acabar causando um trauma na sua gengiva. Porque ali a gengiva é um tecido bem frágil. A gente pensa que é um tecido duro, mas não é. É um tecido bem frágil. Se você tá ali friccionando, batendo nela o tempo todo, ela vai começar a sofrer esse desgaste. E essa gengiva também pode começar a subir um pouquinho, porque você tá batendo tanto nela, ela tá começando a se desgastar tanto que ela vai começar a subir e vai começar a aparecer não só a coroa do dente, como você tá vendo ali na sua boca quando você dá um sorriso, mas também a raiz que vai ficar exposta. Então, quanto mais força você coloca naquela região, mais ela vai começar a tender a ser traumatizada e começar a subir um pouquinho, que a gente chama de retração gengival. Essa retração gengival vai causar tanto sangramento, quanto vai causar também sintomas de sensibilidade. Quando você toma coisa gelada, vai tomar um cafezinho também, pode sentir sensibilidade. Porque aquela região ali mais cervical, embaixo da sua gengiva, vai estar exposta. Então aquela região que estava coberta pela gengiva, que era para estar protegida, você vai estar desprotegendo ela pela ação do trauma que você está causando. Então aquela região, como vai ficar exposta, vai causar sensibilidade. Agora, outra pergunta, doutor.
Uma coisa que a gente precisa falar sobre isso, né? É a questão também de você escolher tudo que você vai fazer com a sua boca, a partir da escolha do creme dental. A gente já vem falando aqui algumas vezes aqui com você mesmo, outra vez. Tem muita gente que está usando coisas aqui que a odontologia não recomenda, como por exemplo, cremes dentais à base de carvão ativado. Mais abrasivos. Né? São mais abrasivos, eles podem prejudicar o esmalte, esse brilho que você tem no dente, né? Vai sendo desgastado. Você vai desbastando literalmente, né? Você vai, através da fricção, vai acabando com o esmalte dos seus dentes ali. Já começa da escolha do creme dental, da pasta de dente, como a gente conhece aqui, né? E também a questão da fricção. Outra coisa, é a pressa para escovar o dente, entendeu? Você está atrasado para o trabalho, mas você não vai para o trabalho sem escovar o dente, né? Você precisa escovar o dente. Então, eu tô atrasado, eu vou para a escola, tô atrasado, então pega aqui. Então, exatamente. Essa pressa, essa velocidade que eu quero dizer, atrelada aí, a pressa de escovar o dente também pode provocar. E depois, o que é que provoca realmente a gengivite? Essa inflamação. Você tocou num ponto importante, a pressa. Então, quando a gente não tem um cuidado tão grande na nossa escovação, a gente acaba deixando alguns pontos da boca sem um cuidado maior. Então, por exemplo, você fez a escovação aqui, passou a escova só nos dentes da frente, esqueceu de passar lá atrás, não passou um fio dental. Nesses locais onde você não teve esse cuidado, onde você não conseguiu alcançar, você não passou o fio, você não teve o cuidado nessa região, vai acabar tendo restos alimentares ali. Então, esses restos alimentares que estão naquela região que você não conseguiu tirar, ou você não tirou naquele momento, e depois não tirou em outro momento também, eles vão acabar entrando em contato com as bactérias, que a gente já tem bactérias, milhares de bactérias na nossa boca, tem mais de 20 tipos de bactérias e fungos na nossa boca, que não são tão nocivas assim se você manter o cuidado na sua boca, mas quando você não tem esse cuidado de remover em todas as regiões, os restos alimentares, essa bactéria que está na sua boca vai se encontrar com o resto alimentar e ela vai se alimentar do alimento que você deixou lá. Então, nessa alimentação da bactéria, ela vai começar a produzir alguns ácidos. Então, esses ácidos que as bactérias estão ali produzindo durante a alimentação delas é que vai se transformar na inflamação na gengiva. Então, todo aquele tecido ali em volta ao dente, onde a bactéria se encontrou com o alimento, ele vai começar a inflamar. Então, é a partir daí que tem o sangramento da gengiva, onde a gengiva começa a ficar com um aspecto mais roxo, mais vermelho. Então, como você falou, a gente tem assim a noção de que a gengiva tem um aspecto mais rosado. Então, a gengiva saudável, ela tem um aspecto de casca de laranja. Então, é bem sequinha, bem úmida, não tem tanta inflamação. Quando você percebe que a sua gengiva ela está ali em volta do dente com a inflamação maior, ela está com edema, está mais inchada, mais roxa, e qualquer toque que você faça com a escova e ela sangra, então quer dizer que já está instalado ali uma gengivite. Não significa que tem que ser na boca completa, em todos os dentes você tem que ter gengivite. Mas em alguns pontos que você possa estar esquecendo de escovar, principalmente os dentes posteriores que as pessoas não conseguem alcançar, não conseguem passar o fio dental, são os locais onde a gente tem mais essa presença da gengivite. Agora, doutor, uma coisa, a gengivite tem duas causas, né? A primeira é a gengivite devido à placa bacteriana e a gengivite não devido à placa. Então, vamos lá. Antes da gente falar do que é esses dois tipos, vamos identificar o que é a placa bacteriana. A placa vai ser, como eu falei, esse resto de alimento que você deixou ali, você não conseguiu eliminar remover durante a sua escovação. Então ele acaba impregnando no dente, ele começa a aderir no dente e acaba ocasionando, junto com as bactérias que já existem na boca, que é comum de ocorrer em todos os locais do nosso corpo existem bactérias, senão a gente não conseguiria existir por causa dessas bactérias. Então, quando essas placas, esse resto de alimento se adere às bactérias, eles começam a produzir esses ácidos e eles vão começar a inflamar a gengiva. Então, é isso que é a placa bacteriana, é a junção do resto alimentar com as bactérias presentes na boca. Tá, um abraço aqui, Ana Paula Caetano e Mércia Azevedo, que está aqui
assistindo a gente aqui, muito obrigado pelo NN Play, tá? Então você pode entrar aí, assista também pelo NN Play, manda sua pergunta para cá. O assunto é gengivite. Quais as causas e tratamentos para o sangramento da gengiva? Muito bem, você explicou o que é a placa. Aí a gente viu ali as duas maneiras, a gengivite causada por placa e a gengivite causada não pela placa bacteriana. Então vamos explicar esses dois tipos aí. Pronto, a gengivite que não vai ser causada pela placa, ela vai ser uma evolução da gengivite. Então, quando você tem a gengivite no estágio inicial, como eu falei aqui, quando você nota o sangramento inicial, você consegue fazer a limpeza daquela região, você consegue remover, a gengiva vai voltar para o lugar dela normal, certo? É como se fosse uma espinha que você tem no rosto. Uma espinha é uma inflamação. Quando você poca essa espinha, não vai demorar um tempinho para poder ela secar e voltar ao normal a sua pele? Então é a mesma coisa que acontece com a gengiva. Quando você tirou aquela placa que estava ali, aquele processo inflamatório, ela vai demorar um pouquinho a melhorar. O que acontece também? Tem a gengivite causada pelo tártaro que está presente no dente também. Certo. Então aquele resto de alimento com outro tipo de bactéria que estava ali instalado na sua boca, ele vai começar a calcificar devido aos sais, às presença de minerais que a gente tem na boca também, vai começar a calcificar aquela placa. Então, tem a placa que você consegue remover e tem a placa que você não consegue remover, que vai se transformar no tártaro, que ele adere ao dente. E nesse processo de aderir ao dente, ele vai começar a soltar o dente. Então, tem essa questão também, que é um avanço maior da gengivite. Então, a gente tem um processo de periodontite, que já é um processo mais avançado. Então, nesse processo, muitas pessoas acham que o dente é colado no osso. Tem isso também. O dente não é colado no osso. Então, o dente, ele é como se tivesse algumas ligas dentro do dente que se ligam ao osso. Então, quando esse processo inflamatório está lá na raiz, não está mais só na parte visível que você está vendo ali, inflamado, sangrando, ele entrou lá na gengiva, está lá embaixo, ele começa a desprender. Então, nesse processo de desprender o dente, você começa a ter uma mobilidade dental, que o pessoal mais antigo chama de piorreia, que o dente começava a ficar balançando. Sim. Então isso já é um processo bem mais avançado que a gente não vai conseguir controlar só no consultório de forma simples, com a profilaxia, com a limpeza, com a aplicação de flúor, como a gente geralmente faz em consultas rotineiras. Então a gente já parte para um processo onde tem que usar, por exemplo, como você falou, André, da ultrassom, que a gente vai ter que usar lá embaixo para poder remover esse tártaro que está ali causando essa inflamação, tendo um desgaste ósseo. Porque se você tem uma inflamação presente ali, em volta do osso, o osso vai começar a reagir também. Então esse osso vai começar a perder estrutura. Então quando ele vai perdendo estrutura, quanto mais tempo você leva para não remover essa inflamação dali, ele vai começar a perder a estrutura. E você vai começar a perder tanto a sua gengiva, quanto o dente ficar mole. E ainda vai ficar sem osso naquela região. Então a gente tem esses dois tipos. Tem a gengivite que a gente consegue controlar com a profilaxia, na sua consulta clínica comum, e tem essa mais avançada, que é a periodontite, que aí a gente tem que tratar com algumas medicações também, fazer uso dessas medicações para poder controlar. E outra coisa também, questão de enxaguante bucal, que muitas pessoas acham que vai controlar porque veio no comercial, um enxaguante tal vai ajudar em gengivite, em periodontite. Não é bem assim, a gente tem que saber indicar também como vai ser, porque o enxaguante não deixa de ser uma medicação. Então, o dentista vai saber indicar para você. Pode estar lá na prateleira da farmácia, pode estar lá na prateleira. Pode ser vendido de forma assim, mais aberta, pode. Mas o dentista vai saber indicar para cada caso qual vai ser o enxaguante que você vai usar. Então, tem alguns que a gente até prescreve para poder o paciente usar. Então, não pode usar por um tempo maior do que o determinado pelo dentista, porque senão vão acontecer alguns processos, como, por exemplo, perda de paladar, ressecamento da boca. Então, a gente tem que saber como é que vai tratar cada tipo de gengivite. Então, tem esse tipo, que é o mais comum, que a gente vai condicionar o paciente a fazer apenas a higienização com o fio dental, com a escova, para poder remover. E tem esses outros mais avançados, que a gente vai partir para uma raspagem, que a gente chama no consultório. Tem uma raspagem subgengival, abaixo da gengiva, e tem a raspagem supragengival, que é no tártaro que você vê aparentemente, aquela pedra amarela que você vê no dente. Geralmente o pessoal vê muito no Instagram e vem dizer: eu vi no Instagram removendo aquele tártaro, acho que eu tenho isso. E aquilo ali é o tártaro
que está condicionado no seu dente, ali só o dentista para remover. Você não vai conseguir mais remover só com fio dental. E nem tente comprar nenhum apetrecho de dentistas em casa. Eu estava, na semana passada, até comentei com os amigos, os colegas seus aí, de profissão, disse, rapaz, isso é um absurdo. E o Denis, né, que é da Dental aqui, a gente estava conversando no sábado, ele disse assim, André, dependendo do ultrassom que a pessoa pode comprar, só para você ter ideia, se você comprar isso em casa, e tem um que se você fizer assim na mão, ele divide sua mão, ele rasga a sua mão. Né? Se não tiver esse cuidado. Ele vai rasgar a sua mão. Então tenha muito cuidado, não compre nada que não seja recomendado pelo profissional. A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Você precisa de um óculos, vá ao oftalmologista. Não tente comprar eu acho que tá bom, e é assim, exatamente. Né? Você não pode ir num balaio de óculos ali e dizer assim, não, isso aqui é o meu grau aqui, eu botei aqui, tá bom, eu vou embora. Ficou bom. Né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com Já vi muito no Mercado Livre também. Mercado Livre, esses sites assim, vendendo como se fosse uma solução para o seu tártaro, para a sua gengivite. Até como se fosse um corretivo que você passa no dente e fosse solucionar. Então, não acredite nessas coisas. Pois é verdade. Agora, a gente também tem a gengivite devido a medicamentos. Alguns medicamentos, eles podem causar um crescimento do tecido das gengivas, chamada de hiperplasia, um aumento, né? Isso. Dificultando a eliminação da placa e muitas vezes provocando a gengivite. Alguns exemplos de medicamentos que podem causar tal crescimento são a fenitoína, utilizada para controlar convulsões, a ciclosporina, administrada às pessoas que foram submetidas a um transplante de órgãos, e os bloqueadores de canais de cálcio, como o nifedipino, que é administrado para controlar as alterações da pressão arterial e da frequência cardíaca. Os contraceptivos, ou seja, os anticoncepcionais orais ou injetáveis, também podem contribuir para o agravamento da gengivite, tal como a exposição aí ao chumbo, ao bismuto, muito utilizado nos cosméticos, olha aí, viu, mulherada? E aos outros metais pesados como o níquel, usado em joias. Então, só para você ter ideia, vamos falar um pouquinho sobre essa gengivite causada aí, então, pelo uso de medicamentos. Pronto. Alguns pacientes, pacientes que têm epilepsia, pacientes, principalmente diabéticos, têm tendência a ter uma gengivite maior também, a causar a gengivite. Gestantes também, a desenvolver a gengivite, porque o que é que acontece nesses pacientes? Não há uma produção hormonal tão parecida com os pacientes que estão em condições normais, certo? Então, diabético, a gente já sabe, por exemplo, que o diabético tem uma tendência a não cicatrizar tão fácil. É a mesma coisa, você teve um corte aqui no dedo, teve um corte na gengiva, então aquela cicatrização não vai ser tão normal. As gestantes, por exemplo, quando a gente está fazendo pré-natal, muita gente não sabe que tem que fazer o pré-natal odontológico. Muitas gestantes, durante o período da gestação, ocorre a gengivite justamente por isso, por ter uma alteração tão grande de hormônios que estão vasodilatando ali em todo o corpo, que acaba produzindo essa gengivite. Então, quando você já tem uma tendência pelo uso da medicação, seu médico tem que orientar isso daí durante a sua medicação. Durante a medicação, já vai ter alguma alteração do seu corpo hormonal, vai ter alguma vasodilatação. Medicamentos usados assim, eles podem tender a aumentar essa vasodilatação e ocasionar a gengivite. Certo? Então, para controlar essa gengivite, vai ser da mesma forma, do mesmo padrão de quem não usa essa medicação. Mas já tem que ser orientado tanto pelo profissional que vai prescrever essa medicação para você, que pode ocasionar isso também. Então, cabe ao paciente procurar fazer uma higienização maior, já que ele sabe dessa ocorrência que pode acontecer com ele, fazer esse uso da medicação junto com a escovação um pouco mais invasiva. Perfeito. Tem também a gengivite devido à carência vitamínica, olha aí. As carências vitamínicas podem causar gengivite, embora raramente a deficiência da vitamina C, né, que é chamada de escorbuto, pode dar lugar à inflamação e à hemorragia nas gengivas, aí provocando aí a periodontite, a inflamação. Periodontite, né? Isso. E pode surgir novos pontos vermelhos ou roxos e lesões na boca. A deficiência da niacina também é causada de inflamações e hemorragias nas gengivas e aumenta a predisposição para algumas infecções orais, como a candidíase oral, ou inflamação na língua, que se chama de glossite. Além disso, os lábios ficam vermelhos e rachados, a língua lisa e vermelho brilhante. E a língua e o revestimento da boca podem ter feridas. Essas deficiências são raras,
Nos Estados Unidos, por exemplo, também, né? Visando tratar as carências de vitamina C e niacina, pode ser útil a administração de suplementos de vitamina C e niacina, juntamente com uma dieta rica em frutas, legumes e verduras frescas. Eu acho que essa daqui, doutor, é um pouquinho mais rara, né? Essa aqui, devido à carência vitamínica. São poucos pacientes que apresentam essa condição, né? Eu acho que desse tempo todo que eu estou formado, eu acho que só prescrevi para uns 2 pacientes que realmente tinham uma periodontite que já era mais avançado. Esse uso tanto de vitamina quanto algumas outras medicações por causa da gengivite. Não é tão comum, mas pode acontecer. Existem 2 tipos de público, eu posso dizer assim. Existe, por exemplo, o paciente do consultório, que procuram uma estética, procuram uma coisa assim. A gente tem que condicionar esse paciente também a fazer a higienização. Mas existe um paciente, como eu trabalho agora também no serviço público e tenho o PSF, que a gente vê uma carência muito grande do cuidado com a higienização. Sim. Então, por exemplo, de casos que eu já vi num post, né? De uma escova para uma família toda. Então, esses pacientes vão acabar tendo problemas periodontais, porque se eu acabei de falar, como foi para vocês assim, que na nossa boca já existem milhões de bactérias. Imagine você compartilhando aquilo ali com outras pessoas, né? Então, quando o paciente já tem uma tendência a ter algum problema e não é identificado, e ele ainda passa por situações como essa, então problemas podem acontecer tanto na boca quanto no corpo também. Então, voltando, por exemplo, para a gestante, como eu tinha falado, muita gente também não sabe que pode ocorrer um parto prematuro devido à gengivite. Então, como eu faço mais acompanhamento com gestantes, a gente faz o pré-natal. Muita gente tem medo de ir pro dentista para fazer o pré-natal odontológico, mas isso é uma informação que eu passo quase todo dia para gestantes que estão fazendo acompanhamento comigo. Que tanto nesse nível de hormônio quanto medicação que você está tomando ali, a gente faz pacientes que têm anemia falciforme. Tudo isso, quando a gente precisa controlar, a gente tem que ter uma atenção maior com esses pacientes. Sim. Certo? Sim. Então acaba tendo problemas, mas são muito poucos os que realmente têm esses problemas mais avançados. A grande maioria da população vai ter a gengivite porque não escovou de uma forma correta, mas são muito poucos casos assim mais avançados. Muito bem. Muito bem, 996398389 é o WhatsApp da NN. No seu ritmo, você manda sua pergunta para cá. O assunto que a gente está falando aqui com o doutor Gabriel Carlos é gengivite, quais as causas e tratamentos para o sangramento da gengiva. Está aqui o Arthur Ravel, a Zilma Rocha, dizendo: você é top, doutor. Luiz Roberto diz: boa tarde, André. Teve um tempo que quando eu ia escovar os dentes, saía sangue das minhas gengivas. Não era com frequência, mas ocorria depois. Comecei a usar fio dental e usar enxaguante bucal. Depois verifiquei que não sangrou mais. E até o tártaro que tinha atrás dos dentes na parte inferior diminuiu bastante. Olha aí, Luiz Roberto comentando aqui. Muito bacana o comentário, é importante. Feedback baixo. Oi? Um feedback legal. E sobretudo, gente, é preciso... Eu vou falar depois do intervalo, porque tem gente que tem problema na cavidade oral, na boca, e tem vergonha. Sim. Tem vergonha de procurar o dentista. Tipo assim, pronto, doutor, aí eu tenho um problema e... Aí eu digo: não, eu não vou no Gabriel não, porque o Gabriel é conhecido, eu não quero ir no Gabriel não. Entendeu? Eu tô com vergonha. E aquele problema vai se agravando. Exatamente. Vai se agravando. Aí quando você não tem mais como resolver, você tem que ir. Chega num ponto que às vezes não tem nem como recuperar o que Pois é. E veja só, gente, a gente já falou aqui que isso pode provocar periodontite, que é a questão da firmeza dos dentes, né? Começa a ter uma mobilidade, o dente começa a ficar mole. Isso, vi uma colega sua falar em Maceió que teve uma senhora que ia para um casamento e que foi para ela lá. E ela disse que essa senhora não era uma senhora de idade, não. Era uma pessoa, uma mulher assim, de uns 40 e poucos anos, 50 anos de idade. E ela perdeu uns 6 ou 7 dentes por conta do tártaro. Removeu o tártaro, o dente perdeu a sustentação, ficou bambo lá. Porque o que sustentava o dente, por incrível que pareça, era a questão do tártaro segurando ali, entre a gengiva e o dente. Quando tirou, o dente perdeu a mobilidade, né? E ela ficou desesperada, porque ia para um casamento na semana seguinte. Imagine uma pessoa perder né, o dente por isso. Então tem que se tocar, né? Tem que se ligar.
É o seguinte, eu vou para o intervalo comercial, você pode participar pelo 996398389. O Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001. Você liga para lá agora e marca suas consultas e exames nesse que é um centro de excelência de saúde, referência no estado de Alagoas. Santa Casa está oferecendo Saúde em Foco com André Pepes. Intervalo, eu volto já. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Pro Criança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
Muito bem, o assunto é gengivite. Quais as causas e tratamentos para o sangramento da gengiva? Com o Dr. Gabriel Carlos, odontólogo, que está aqui com a gente falando sobre isso. Ariane, tem mensagem aí, tá? No nosso WhatsApp da NN, 99639-8389, final 0734. Mensagem da Joseane, da Massaranduba. Se você quiser soltar, pode soltar. Então vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Meu nome é Joseane, sou aqui da Massaranduba. E minha pergunta é, doutor, tá aparecendo agora uma bolinha na minha boca, no lado assim da bochecha, né? Só que é uma bolinha transparente. Ela apareceu ontem, por exemplo, e hoje já sumiu, ela já murchou, mas eu sinto ela ainda, né? E às vezes ela vira afta. E recorrente agora, a afta na minha boca, eu não sei o que é. Muito bem, o que é que pode ser isso aí, doutor, da Joseane, da Massaranduba? Então, Joseane, pelos aspectos que você me deu, podem ser várias coisas que possam estar acontecendo. A gente tem algumas hipóteses de diagnóstico. Mas, como você falou que é uma bolinha recorrente mais posterior, né, perto da bochecha, deve ser embaixo da gengiva, provavelmente pode ser, geralmente, assim, o que acontece nesses casos. Alguma infecção em algum dente. Então, quando o paciente me fala que tá aparecendo uma bolinha, que ela some, aí depois aparece de novo, é como se fosse uma infecção em um canal, que é o que a gente chama de canal. Uhum. Então, aquela cárie que estava ali no dente, que estava só na coroa, ela começou a entrar na raiz do dente e se instalou lá embaixo da raiz. Então, quando a bactéria saiu dali de cima, do meio bucal, por fora, e entrou lá no osso e se instalou lá embaixo na raiz, ela começa a criar como se fosse um pus. Então ele começa a crescer e começa a diminuir. Você pode tomar alguma medicação, ela vai diminuir. Aí daqui a pouco ela vai e cresce de novo. E depois continua nesse ciclo de aumentar e diminuir. Com relação às aftas, o que pode acontecer? Também tem que investigar quais são as causas das aftas. Porque pode ser um quadro de imunossupressão. Uhum. Você pode estar com imunidade baixa e estar ocasionando essa afta. Alguns pacientes também estão com algum problema psicológico, está passando por algum momento, então acaba ocasionando, aparecendo aftas. Então tem que investigar junto com o paciente, começar a conversar, saber o histórico do paciente, se ela já apareceu no passado, se é muito recente, para poder a gente saber realmente qual é o diagnóstico do seu caso. E o exame clínico também, para poder a gente ver o aspecto dessa bolha, como é o aspecto dela, se ela é mais transparente, como você tinha falado, pode ser por alguma infecção de alguma bactéria, ou pode ser por alguma outra. Então a gente tem que avaliar realmente vendo o paciente. Perfeito, tá respondido aí, Joseane. No final a gente vai falar aqui o local que o Dr. Gabriel Carlos atende para você possivelmente marcar uma avaliação e ver o que é esse problema. Quem está acompanhando a gente aqui, daqui a pouquinho a gente passa o contato do doutor, tá? Bom, tem algumas perguntas aqui, tanto no nosso WhatsApp como também no nosso chat aqui. O Luiz Roberto diz o seguinte: uma pergunta, doutor, tem um dente ciso e não fiz a extração dele. Ele nasceu normalmente, mas não saiu todo. Só que eu tenho um certo medo. Minha pressão começa a cair quando vejo sangue ou algo que me perfure. Bem-vindo ao clube, Luiz Roberto. Pois é. Sempre. Falou em medo de agulha, meu filho, é comigo mesmo, tá? O que pode ser feito para resolver esse caso e eu extraí-lo sem ter um vexame na hora? Sempre foi um sufoco para eu arrancar um dente. A pessoa sofre com isso. É isso aí, Luiz Roberto. Então, o que é que a gente faz? O que é que vocês fazem com um caba frouxo assim, que nem eu? Rapaz, em alguns casos, quando o paciente realmente tem um quadro desse, que o paciente chega muito nervoso, o que é que eu gosto de fazer? Prescrever uma medicação ansiolítico, que a gente vai usar só para o caso da cirurgia. Então eu vou usar nesse paciente. Então o paciente, antes de vir para poder fazer uma cirurgia comigo, eu vou pedir que ele tome uma medicação. Então já vai reduzir esse quadro de ansiedade. Sim. Os pacientes chegam até a dormir quando eu vou fazer a cirurgia. Então quando chega lá já tá dormindo, já tá meio mole assim. Então a gente consegue fazer. Também, Luiz Roberto. Eu vou lá também. O paciente já tá tranquilo, já não tá mais tão ansioso. Então a gente consegue fazer essa cirurgia para poder remover o siso. E tem que tirar o quanto antes. Mesmo ele tendo nascido, digamos assim, o dente, mas ele não nasceu todo, ele pode estar causando alguma inflamação no dente vizinho, dente na frente dele. Então tem que avaliar também para não deixar esse siso aí por muito tempo. Tá.
Tá respondido aí, Luiz Roberto. Então, no final, a gente fala aqui o telefone da clínica que o doutor Gabriel Carlos atende, viu? Eu vou lá também, viu, meu amigo? Uma medicação agora. Vamos lá. Uma medicação, meu filho, você pode arrancar tudinho. Vou ficar banguelo. Olha só, é o seguinte, tem aqui, ele diz assim, uma informação. Teve um tempo que eu queria fazer clareamento dental, mas como gosto de café e não abro mão, infelizmente, tive que desistir de fazer. Então, café é um inimigo de quem faz clareamento? É um assunto para outro programa. É um assunto para outro programa, mas a princípio posso dizer que não. Já foi comprovado, tem vários artigos dizendo que não vai influenciar. O que acontece? Até durante o tratamento do clareamento, quando eu passo para os pacientes, eles sempre perguntam isso. Eu vou parar de tomar café, eu gosto muito de tomar café, vinho também, essas coisas, pigmento. Não precisa. O que é que vai acontecer? Você tem que tomar um cuidado redobrado. Você tomou o seu cafezinho, você vai escovar o dente. Porque se você deixar ali o pigmento do café por muito tempo, você passou o dia todinho, tomou café a manhã todinho no trabalho. Aí só chegou meia-noite em casa, aí você só vai escovar à noite. Aquele café que passou o dia todinho ali, claro que vai pigmentar seu dente. Uhum. Então, tanto se você não está fazendo clareamento, quanto você fazendo. Então, nesse processo, não tem problema nenhum você tomar café. O problema é você... Não, a solução é, tomou, vai escovar o dente. Perfeito. Bom, tem gente falando aqui, é do nosso clube aqui, viu, Luiz Roberto? Eu já vi pelo começo da mensagem. A ouvinte diz o seguinte aqui, ó. A Ângela de Olivença diz, boa tarde, eu tenho horror capaz de infartar na cadeira do dentista. Olha aí, tá vendo aí? Mas, gente, eu vou falar um negócio pra você. Sabe o que é que eu acho que é o que causa o pânico na gente, assim? É aquele barulhinho daquela broca, rapaz. Porque é o seguinte, a medicina e a odontologia, eu já tava falando com você no intervalo aqui, evoluíram pra tanta coisa, porque não muda o barulho daquele trem, rapaz. Porque aquele barulho ali é Ariane Guedes, você gosta do barulho da broca do dentista. Eu não conheço ninguém que goste daquilo, só você mesmo. Entendeu? Porque aquilo ali, quando você já tá fora lá, você tá... Primeiro que eu acho que devia ser assim. Você devia, tipo, você chega, você marcou o André Pepe, você marcou a paciente, marcou a Ariane antes de mim. Uhum. Aí a Ariane saiu, você higienizou lá, 15 minutos pra higienizar tudo e botar tudo da estufa, tirar pra fora a estufa. Esterilizar tudo. Esterilizar tudo pra voltar tudo pra lá. Pronto, você só marcar pra eu entrar na hora que não tiver ninguém. Porque eu não vou ouvir o barulhinho de ninguém. Aí eu chego lá, a vez é a minha, mas é a Ariane que tá lá. Aí, meu amigo, quando você vê aquele negócio... Rapaz, eu vou dizer um negócio, eu já começo a me contorcer na cadeira ali, entendeu? Agora tem umas estratégias, Eu fui no consultório do colega seu aqui uma vez, extraí um siso mesmo. E ele disse assim, ó... cheguei lá, ele tava tocando Enya. Entendeu? Aí eu cheguei lá, aquele ambiente todo, e disse, eu vou aferir sua pressão. Eu digo, não, a minha pressão tá boa, bicho. Vai aferir minha pressão pra quê? Ele disse, não, porque você é muito ansioso. Aí eu digo, não, eu não sou ansioso não, tenho medo mesmo. Não é ansiedade não, é medo. São protocolos que a gente consegue usar também. Eu gosto de colocar música, o que a gente mais coloca agora no consultório é lo-fi. Aquela música só o toquezinho assim, o paciente já ir acostumando, ficar tranquilo, já ficar já dormindo para poder fazer o procedimento. Olha aí, Luiz Alberto. Tá vendo aí? Olha aí, Luiz Alberto. Olha aí, tem solução para nós. E outra curiosidade também, essa da caneta que a gente usa, a broquinha, a gente chama de caneta de alta rotação. Exatamente. Então, ela faz uma rotação tão grande que é maior do que uma turbina de um avião. Então, por isso que ela produz esse barulho tão grande. E na ponta que a gente usa para poder abrir o dente e desgastar aquele tecido ali, tem diamante. Então, a gente chama de ponta diamantada. Então, o diamante que consegue cortar o dente não é qualquer material. Então, naquela pontinha ali tem diamante. Então, para poder fazer essa rotação desse diamante ali, a gente precisa de uma alta rotação. Então, é isso que vai ocasionar aquele barulho, maior do que o de uma turbina de avião. Então tá explicado aí. Tá explicado aí. Luiz Roberto diz obrigado, agradeço as informações, quero o contato do doutor, com certeza. Excelente programa. Parabéns, André. Muito obrigado, Luiz, meu querido. Obrigado pela audiência. Deus abençoe você. A gente brinca assim, mas eu imagino o medo, a fobia que as pessoas têm. Mas é preciso vencer isso. Eu tô falando por mim que eu tenho, né? Eu tenho que assumir que eu tenho, já te falei aqui. Agora, engraçado. Veja só. Eu tenho medo de fazer exame de sangue. Eu não gosto de fazer exame de sangue. Eu me sinto mal. Mas eu não tenho medo de levar anestesia na boca, bicho. De jeito nenhum. Você pode aplicar 10 ali, que tá tudo certo. Não tem problema nenhum com aquilo ali. Agora, meu amigo, quando vai pro braço. Quando vai pro braço, eu olho pro outro lado, deixa para lá. Tamanho da... Dona Hilda, um abraço pra senhora aqui. Muito obrigado, né? Tem mensagem aí da Edneuza, né, Ariane? Ariane tem uma mensagem aí, vamos lá? Vamos lá então.
Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Parabéns pelo tema mais uma vez, né, André? André, eu quero falar o seguinte. Eu tive um problema, doutor, com a minha gengiva, porque por conta de uma pasta, né, que é aquela lixo lá, colocou no ar, patrocinou, e eu, idiota, fui lá e comprei a pasta completa, achando que ia fazer bem e me fez mal. Tirou totalmente o esmalte do meu dente e ficou exposta a minha gengiva. Eu tive que fazer tratamento, gastei, não foi brincadeira, para poder voltar ao normal. Hoje, graças a Deus, minha gengiva está normal. Porque eu descobri no começo, né? Fui no dentista, estava com muita sensibilidade, mas hoje eu tô legal. Graças a essa pasta maldita que o lixo colocou um comercial e eu achei que era vantagem. E me danei, né? Mas tô legal hoje, graças a Deus. Mas realmente tem pasta que não serve para nada. Só para estragar os nossos dentes. Boa tarde. Tá vendo aí? Exatamente. As pastas mais abrasivas que são comercializadas agora, o efeito delas vai ser esse, não vai melhorar em nada, só vai piorar, vai acabar desgastando a estrutura do seu dente, seu esmalte. E como eu havia falado também, se você faz uma condição de você escovar com uma pasta mais abrasiva, achando que vai limpar mais, com uma escova com uma cerda mais dura também, então você está juntando duas coisas que vão potencializar o desgaste do seu dente. Então tanto você está desgastando ali seu dente, quanto a gengiva também, que está sofrendo uma agressão o tempo todo. Então vai começar a perder estrutura tanto do seu dente quanto da gengiva e vai ter essa sensibilidade. Em alguns casos, como pode ter sido o caso dela também, ter que fazer, como ela falou, gastou bastante. Alguns pacientes precisam fazer enxerto para poder recuperar essa gengiva. Então a gengiva, quando está muito exposta ali à raiz, paciente que tiver uma condição um pouco maior, vai conseguir fazer um enxerto. Que é o quê? A gente vai pegar um tecido que é do palato, o céu da boca aqui, a gente vai tirar um tecido aqui de dentro e vai colocar aqui preenchendo a gengiva de novo, para tentar recuperar essa gengiva. Tá certo. O Sivaldo de Estrela de Alagoas, ele diz o seguinte: boa tarde, André. Eu tô com a gengiva inflamada há uma semana mais ou menos. Eu tô esperando ela desinflamar para eu extrair 2 dentes que tá doendo. Como eu faço para a gengiva desinflamar? Boa tarde. Qual é o nome dele? Sivaldo. Quando você tá com a gengiva assim muito inflamada e foi indicado a extração, provavelmente ou você vai ter que usar um anti-inflamatório, lá no dentista, você vai lá no dentista ver ele com um inflamatório, deve estar muito, muito inflamado mesmo para poder não conseguir fazer essa anestesia, até porque se tiver muito inflamado, a gente não consegue fazer anestesia, porque naquele local de inflamação a gente não consegue ter uma segurança e o paciente vai continuar sentindo dor quando for fazer o procedimento. Por isso, provavelmente, ele deve ter dito para você que precisava desinflamar primeiro para poder fazer. O que você pode fazer, que eu indico para os pacientes, do posto, né? Que, digamos assim, que quando o paciente não tem tanta condição de fazer, comprar enxaguantes bucais, fazer a prescrição de um enxaguante que precisa de uma concentração, medicação, é fazer um bochecho com água morna e sal. Porque o sal ajuda a cicatrizar aquela região ali e a água morna também. Então você pode tentar fazer um bochecho com água morna e sal naquela região. Você faz bem de leve, mas vai conseguir desinflamar um pouquinho mais. Mas também é indicado você vá para o dentista para ver se ele consegue passar um anti-inflamatório junto com isso para poder controlar. Tem um ouvinte aqui que está dizendo o seguinte: o Fernando mandou uma mensagem aí, Ariane, né? Boa tarde, estou com alguns dentes quebrados, tem algumas soluções? É o final 9942, é a última, vamos lá, ela? Boa tarde, André. Manda o zap do doutor aí, por favor. Que eu tô com o dente quebrado da frente e eu precisava dar uma consertada aí. Eu preciso muito conversar com ele, pode ser? Boa tarde, André. Com certeza. Boa tarde, obrigado aí pela audiência de vocês. Tá vendo aí que bacana? Acabou, né, meu amigo? Tudo que é bom dura pouco, né? Então, tá vendo aí? No instante foi, né? Gabriel. Passou rápido. Doutor Gabriel Carlos atende aqui na Cliomel, que fica ali em frente à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. Tá? O telefone e o WhatsApp para você marcar a sua avaliação, sua consulta é o 99951-4376. Anota aí todo mundo que ouviu a entrevista aqui, Dr. Gabriel Carlos. Você pode falar no meu Instagram também, André. Sim. Gabriel Carlos, com 2 L's no Carlos. Gabriel lá Carlos. E fala comigo que eu já passo para minha secretária e ela faz a agendamento. Perfeito. Então anota aí também o telefone da Cliomel, 99951-4376, né? Isso. Bacana ter você aqui. Parabéns, hoje é seu aniversário. Muito obrigado. Né? Deus abençoe você. Né? Não sabia, o Jean Carlos. Rapaz, amanhã é aniversário dele.
Que bacana, que Deus te abençoe. Né? Um presente tá aqui também, ó. Ganhei um presente também. Bacana, o presente aqui. foi todo nosso aqui, ter a sua presença aqui e poder tirar as dúvidas minhas e desse povo todo aqui, que a gente tá aqui todo dia aprendendo com os profissionais que vêm aqui. Doutor Gabriel, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, carreira brilhante, um cara muito novo, mas muito experiente, né? Muito competente. E com certeza as estrelas te aguardam aí. Muito obrigado pela concessão da entrevista. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, André. De verdade. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Da outra vez a gente conversou também. Foi um papo bem legal. Gostei. Muitos pacientes falaram comigo também depois do seu programa. Então, foi um feedback bem legal. Muito obrigado mesmo. Que legal, que bacana. E hoje eu não podia deixar de falar, né? Que hoje é aniversário do meu primogênito que tá aí na tela. Olha aí, ó. Olha Esse aí. é o nosso Ian, meu Ian Anderson Costa Pepes, 17 anos hoje, né? Garotão aí, Parabéns, Ian. 880 na prova de redação do Enem, aprovado em Direito, como treineiro, né? Como treineiro, e um futuro também brilhante pela frente. Meu filho, eu não tenho palavras para dizer para você o quanto eu amo, quanto eu peço a Deus saúde e inteligência para poder proporcionar tudo aquilo que você precisa, né? E eu tenho certeza que a sua vida, a sua carreira será brilhante. Só peço a Papai do Céu para viver, para assistir tudo isso, né? Que Deus te abençoe bastante nesse seu dia todo especial, aí cercado dos seus amigos, da sua família. E sabe que esse velho que tá aqui, ele é meio duro com você, mas ele é duro com você porque ele quer o melhor para você, para sua vida e porque ele te ama muito. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe grandemente. São as palavras do seu pai que vão ficar eternizadas aqui nas ondas da NN e também no NN Play, tá? Quero agradecer aqui a Ariane Guedes pela técnica de hoje, tá? O nosso querido Marco Aurélio pelas imagens. Vem o Gostosinho de Palmeira dos Índios, lembrando para você que o Saúde em Foco foi um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001. Você liga para lá e marca suas consultas e exames. A todos uma excelente tarde. Vem o cara mais turbinado da NN aqui, o cara que toca fogo nas tardes aqui de Arapiraca e da região aqui, o DJ Sérgio Paulo. Daqui a pouco você vai ouvir o Yabadabadu dele aí. Grande abraço e até amanhã. Tchau.